Oi galera, beleza? Vamos para mais uma aula aí de ciências. Para quem ainda não me conhece, que eu acho que é só os alunos dos sextos anos, meu nome é Johanna e eu e a professora Iris somos as professoras responsáveis pela disciplina de ciências com vocês aí no Paulo Freire. Então, essa aula vai ser dedicada para a gente aprender um pouquinho de química. Essa aula está sendo preparada principalmente para a galerinha do sexto ano, que vai começar a aprender química, e também ela é indicada para os alunos do sétimo ao nono. Por quê? São conteúdos bases para o que a gente vai estudar ao longo do ano. Então, é necessário que vocês aprendam, então revisam esses conteúdos, tá bom? Então, antes de começar a estudar, antes de começar a aprender química, vamos começando falando do que é importante na hora de aprender, na hora de estudar em casa. Eu sei que tá difícil, é mais um ano muito chato. Também quero estar na escola, também quero encontrar vocês, estou com saudade da sala de aula, mas enquanto isso, vamos fazendo o que dá, o possível. Então, na hora de estudar, não pode ter distrações. Não é para ficar com o celular ligado, não é para ficar olhando toda hora mensagem no WhatsApp, não é para deixar aquele joguinho ali no off, que toda hora você fica lá olhando, vendo se arrecadou dinheiro, se não, ou se comprou, enfim, né? Não entendo nada de jogo. Também não é para deixar a TV ligada. Os pais aí que costumam ver os vídeos com os filhos, estar com os filhos, fique atento a esses fatores, que é bastante importante na hora de estudar. Nada de barulho, tentar evitar ao máximo qualquer distração. E é importante ter um horário estabelecido para o estudo. Colocar uma rotina na hora de estudar. Estabelecer o seguinte, olha, vai estudar das 8 às 10, ou então das 5 às 7. Ter uma rotina de estudo, tá? Para poder aprender, para poder ter a hora de, olha, agora é hora de estudar, não é hora de brincar, não é hora de fazer outra coisa. É para estudar. E também a questão da organização, que é fundamental na hora de você estar estudando, tá as coisas organizadas. Pegar o material escolar, ter o caderno lá todo certinho, limpo, com os conteúdos em dia, com as tarefas ok, avisar lá no grupo, fala assim, pai, mãe, eu já fiz todo o dever, olha meu caderno, coloca lá no grupo do WhatsApp que tá tudo ok, né, para eu não levar falta, para, né, ficar tudo certinho no registro da escola. É importante ter um ambiente, ter uma mesa, ter um lugarzinho na sua casa onde você possa sentar e estudar e que barulhos, né, não vão te atrapalhar. Então, pais, mães, outros responsáveis, fiquem de olho nisso na hora que seus filhos forem estudar, tá bom? Eles também, para o estudo acontecer, para o aprendizado acontecer, depende deles estudando e dos pais também colaborando para isso. Continuando. Agora vamos estudar de vez e vamos aprender um pouquinho de química. Então, o que é química? Eu vou ler aqui para vocês. É um ramo das ciências da natureza que estuda a matéria, suas propriedades, constituição, transformações e energia envolvida nesses processos. Gente, química é um conteúdo bastante grande que a gente vai começar a ver no ensino fundamental. A gente começa a estudar então agora, tá? E tem muita coisa que vai vir até o ensino médio, tá bom? Então fique tranquilo, a gente vai bem devagarinho com o conteúdo, a gente vai aprendendo bastante coisa de química ao longo desses anos. E onde tem química? Gente, tem química em quase tudo. Tudo que se transforma praticamente é química, tá? Um exemplo de química é a fotossíntese. Ah, vocês sabem o que é fotossíntese, eu tenho certeza que vocês sabem, né? Desde lá do segundo ano, terceiro ano, as professoras vêm falando o que é fotossíntese para vocês. Então é o que? A planta ela vai pegar a água, os sais minerais do solo, vai pegar o CO2 da atmosfera, mais a energia solar e vai transformar isso aqui em oxigênio e glicose, que pode ser virar então alguma fruta e tudo mais. A fotossíntese é pura química. Outro exemplo de química é a nossa respiração. Quando a gente inspira, a gente coloca CO2, né? Quando a gente está inspirando, quando está inspirando, eu estou colocando oxigênio para dentro das minhas células, que eu preciso de oxigênio para respirar. Quando eu estou expirando, eu estou jogando fora o CO2, que é aquilo que eu não preciso. Então isso também é química. Olha só essas transformações que aconteceram. Química, né?
Outro exemplo é na hora da digestão. Na hora que você vai lá no almoço, vai comer, tá de barriguinha cheia, vai acontecer o quê? A digestão. Lembra depois do almoço você fica cansado? Então esse cansaço, logo depois que a gente, né, bate aquele pratão, tem um nome na química, que é a maré alcalina. E assim, depois que você comeu, todo o nosso corpo, ele vai mandar energia lá para o nosso estômago para poder ajudar a digerir, para fazer essas reações químicas lá no estômago, né, para digerir aquele alimento, assimilar aquele alimento. E depois de uma horinha no máximo, tá, gente? Depois não fica mais de preguiça aí não, que não é mais a maré alcalina. Tem que voltar a estudar, voltar a trabalhar, voltar a fazer as suas obrigações. Continuando. A constituição, então, do que as coisas são. Vou começar aqui com o indivíduo. Aqui eu tenho um indivíduo. Se eu pegar uma lupa e ver do que esse indivíduo é formado, eu vou ver então os sistemas. Posso ver o sistema respiratório, digestório, excretor, enfim, vários sistemas formam então o indivíduo. Que por sua vez, o sistema vai ser formado por órgãos, vários órgãos. Aqui, por exemplo, o estômago, mas poderia ser o coração, o pâncreas, rim, bexiga, tá? São vários órgãos. Agora o órgão, ele é formado por conjuntos, né, de vários tecidos. Que por sua vez, se eu olhar mais ainda, se eu pegar uma lupa bem grandona e olhar os tecidos, eu vou, né, poderia, entre aspas, ver então as células. As células, por sua vez, elas são formadas por várias organelas. Até aqui nas organelas, tudo que a gente vê aqui, a gente está estudando biologia. Daqui para cá, já começamos a estudar química. As organelas são formadas por moléculas, tá? Várias moléculas formam a organela. Que, por sua vez, a molécula vai ser formada pelo átomo. Então, vários átomos podem formar, então, uma molécula, tá bom? Aqui, exemplo de como seria, né, o átomo, a estrutura do átomo. A gente vê aqui, ó, essas coisinhas rodando, tá vendo? Essas bolinhas estão representando o elétron, que ele fica em bastante movimento. E dentro, nesse vermelhinho aqui, ó, seria então o núcleo. Nesse vermelhinho aqui seria o núcleo. Esse núcleo, ele é formado por prótons e nêutrons. Prótons têm carga positiva e nêutron carga neutra. E o elétron carga negativa. Professora, já tem que saber disso agora? Por enquanto não. Mas lá adiante, estudando mais, a gente vai estudar mais sobre isso. Mas é bom a gente já ver o que é um átomo, como é a estrutura dele. Continuando. Gente, eu sei que tem vários pais, mães, responsáveis que fica vendo as aulas com os filhos, né, com as filhas aí. E quando eu coloco essa figura, quando eu mando essa imagem aí para os deveres de casa, eu sei que causa uma grande comoção. Eu acho que alguns pais devem até, assim, olhar e ficar assustados. Mas, gente, não precisa ficar assustado, tá? Essa, então, para quem ainda não conhece, é a tabela periódica. E ela é legal, eu garanto para vocês que ela é legal. Ela é bem simpática, ela não morde, tá? A tabela periódica, o que eu preciso que vocês saibam dela agora? Elas são os átomos, né? Os nomes dos átomos que existem. Então, eles estão classificados aí, estão organizados aí. E a tabela periódica nos ajuda com várias informações sobre esses átomos. E que um aluno do 6º e 7º ano, por exemplo, precisa saber da tabela periódica. Esses alunos precisam olhar para a tabela periódica e saber que esses átomos têm nome e esses nomes eles vão ter umas siglas. Exemplo, hidrogênio, a sigla do hidrogênio é o H. O boro, a sigla do boro é o B. A sigla do carbono é o C. A sigla do oxigênio é o oxigênio. A sigla do flúor é o F. Ó, é fósforo, não é o F de novo, hein? Aqui é um P. Por quê? Já tem o F aqui, né? Então não pode ser igual. Nenhuma sigla aqui vai ser uma igual a outra, tá bom? Porque são elementos químicos únicos, tá? Então, cada elemento desse, você precisa saber que tem uma sigla, tem um nome e mais coisas a gente vai estudando ao longo dos anos. Tá? Tem que decorar isso? Não, não precisa. A tabela periódica é exatamente para isso. Para a gente consultar quando a gente tiver alguma dúvida, em algum exercício, alguma coisa. Continuando. Aí eu falei com vocês que vários átomos vão formar o quê? A molécula. E aí um exemplo de molécula, que é a molécula da água. Ela é formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Se eu
olhar aqui a estrutura, eu estou vendo os átomos. Separadamente, eu vejo os átomos, um oxigênio e dois hidrogênios. Quando eles estão ligados, eu estou vendo a molécula. E existe uma representação química para isso. Em vez de escrever dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, existe uma representação, que é então esse aqui, o H2O, o H do hidrogênio e o 2. Como esse 2 está pertinho do H, eu sei que são dois átomos de hidrogênio, enquanto tem um átomo de oxigênio. Então, isso aqui é a fórmula da água, tá bom? Continuando. Essa linguagem química, né, é bastante importante para a gente entender. Como tem a água, que eu já dei como exemplo, pode ter o quê? O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que ele é formado por NaCl, o sódio e o cloro. Professora, como é que você sabe que Na é sódio, Cl é cloro? Muitos anos estudando química e eu acabei decorando, tá bom? E ao passar do tempo, esses nomes mais fáceis, a gente acaba assim assimilando com o tempo. Aqui, ó, gás hidrogênio, H2, oxigênio, O2. Então, tá vendo isso aqui? Tudo isso aqui são as moléculas, porque esses átomos estão ligados, tá bom? E agora vamos falar das substâncias. Elas são formadas por várias o quê? Moléculas. Se essa molécula for uma igualzinha à outra, como é aqui no gás hidrogênio, eu vou falar que são substâncias simples. Porque tá vendo? São moléculas iguais e são átomos iguais. Substâncias simples. Agora, quando for substância composta, é o seguinte: são moléculas iguais, tá vendo? Que aqui tem um vermelhinho e dois azulzinhos, vermelhinho e dois azulzinhos. Então, são moléculas iguais, por isso substâncias. Só que elas não podem ser simples porque são formadas por átomos diferentes, por isso eu chamo substância composta. É importante saber isso, galerinha do sexto ano, tá? E sétimo também. E cada bolinha dessa aqui está representando um átomo, tá? O vermelho representa o átomo de oxigênio e esses azulzinhos aqui está representando um átomo de hidrogênio. Substância simples e substância composta. Simples, moléculas iguais e átomos também iguais. Substância composta, moléculas iguais e átomos diferentes. Continuando. Existe também a diferença entre substâncias e misturas. As substâncias, eu acabei de falar para vocês, que tem as mesmas moléculas, tá? A gente tem a simples e a composta. E agora a gente vai falar sobre as misturas. É quando eu misturo as substâncias, né? Bem fácil. É quando eu tenho o quê? Moléculas diferentes juntas. Tá vendo que aqui essa molécula não tem nada a ver com essa? Que por sua vez não tem nada a ver com essa? Então, isso aqui é uma mistura, quando tem moléculas diferentes. Esse exemplo aqui também, ó, mesmo sendo átomos iguais, essa molécula aqui são 3 átomos e essa aqui são só 2. Então, isso também é uma mistura, quando eu tenho diferença entre as moléculas ali, tá bom? Continuando. Substância pura, né, que seria a água. E aqui seria uma mistura, seria o álcool hidratado. Sabe aquele álcool que passa na mão quando a gente vai entrar numa farmácia, no supermercado, quando sai na rua? Aquele álcool é o álcool 70. Significa o seguinte, que é 70 de álcool e 30 de água. Essa proporção que é, então, esse álcool que é utilizado para desinfetar as mãos, né? Que é muito importante nessa época de pandemia, essa higienização das mãos. Então, esse álcool, né? Que esse álcool 70 é uma mistura. O álcool sozinho, só o álcool, 100% álcool, ele é uma substância. Mas o álcool 70 é uma mistura, tá bom? Outra substância também é a água com gelo. Por mais que pareça ser diferente, mas o gelo também é formado de H2O. São as mesmas moléculas. Só estão aqui em estado físico diferente, mas mesmo assim continuam sendo uma substância. E agora a mistura aqui, né? A água e o óleo. São substâncias bem diferentes que estão juntas. Por isso são uma mistura. Ó, importante, faça anotação no caderno, desenhe, veja esse vídeo, volta às vezes se for necessário para poder anotar. E se tiver dúvida, perguntem. Não fica com a dúvida só para você, tá bom? Continuando. Agora eu posso classificar as misturas como homogêneo e heterogêneo. Homogêneo igual e heterogêneo diferente. Aqui, ó, água e sal. Quando eu misturo água com sal, vai ficar o quê? Uma coisa só. Eu não consigo, se eu olhar para um copo com água e sal, eu não consigo dizer onde está o sal e onde que é a água, que parece uma coisa só, né? Então, quando parece uma coisa só, eu falo homogêneo.
Agora, quando a água mais o óleo, por mais que eu misture, tente misturar ali o máximo possível, eu não vou conseguir unir os dois. Eu consigo visualmente, né, só de pegar o copo e olhar que tem duas fases, né, que elas não se misturam. Então, por isso que eu chamo de heterogêneo. Além disso, eu vou classificar pelas fases. Quantas fases eu consigo ver? Quantas coisas diferentes eu consigo ver? Por exemplo, aqui nesse primeiro, a água e a areia. Aqui eu consigo ver a areia e a água, então eu tenho duas fases. Aqui eu consigo distinguir três, tá vendo? E aqui quatro, né? A areia, a água, o óleo, por exemplo, né? E aqui poderia ser o mel, um exemplo. Então, ó, eu consigo ver o quê? Quatro fases, né? A de baixo, a do meio, essa daqui e essa outra, né? Que é a areia, por exemplo, tá? Outra coisa que eu percebi que teve uma galerinha aí que está confundindo é sobre o estado físico. Aqui é uma representação de como seriam essas moléculas, como se eu estivesse olhando, por exemplo, o gelo, a água líquida e o vapor d'água, olhando assim microscopicamente, se eu tivesse uma super lupa e estivesse olhando como é que os átomos ali estariam funcionando. Aqui, por exemplo, no gelo, os átomos lá da água, do H2O, eles estariam o quê? Um pertinho do outro, né? Eles até vibram, mas ficam um pertinho do outro. Enquanto o líquido, ele já começa a ocupar mais espaço, já até vibram mais. E no gasoso, ocupam muito, muito mais espaço e vibram muito mais, né? Porque se eu colocar o gelo para derreter, vai virar água. A água para esquentar, vai virar o vapor. Então, vai ocupar muito mais espaço. Então, essas são representações físicas, tá bom? Dessas moléculas da água, independente de cada estado físico que ela está. E outra coisa que mas uma galera, nossa, geral, deu uma errada aí, hein? Pode não, dá bobeira não. Vamos estudar, tá? E isso eu tenho certeza que viram, acho que no 5º ano já deve ter visto isso aqui. Ó, vamos revisar então. A água, né, em gelo, quando ela passa do gelo para líquido, essa passagem do sólido para líquido eu chamo de fusão. Do líquido para gasoso, de vaporização. Do gasoso para líquido, liquefação ou condensação, são duas palavrinhas diferentes, significam a mesma coisa. E do líquido para sólido, de solidificação. E quando eu passo do sólido para vapor ou vice-versa, eu chamo de sublimação, tá? Desenhe esse esqueminha no caderno, fica olhando, vê o que passa para qual, o nome que dá para cada um. Não pode mais errar isso não, tá? Ó, nunca mais errar essa parte. E para finalizar nossa aula, a gente tem que lembrar que tem que estar saudável, calmo, que tem que ser prestativo, que a gente tem que se cuidar, devemos usar máscara, lavar sempre as mãos, manter uma distância social. Quando for sair de casa, evitar ficar tocando a mão no rosto, tá bom? E evitar até de sair de casa também. Vamos nos cuidar, que a pandemia tá aí e enquanto isso estamos esperando a vacina e torcendo, né, para tudo voltar ao que era antes ou então um pouquinho do que era antes. E até mais, muito obrigada, beijo para vocês, tchauzinho.